Gênesis 45, estamos aí numa série de mensagens sobre José, caminho de maturidade, transformação e maturidade, coisa boa. Estamos caminhando para o final, mais 2 domingos e nós fechamos a série. E hoje, capítulo 45, porém, a gente vai dar uma olhadinha também rápida. Eu vou passar aqui um breve resumo do capítulo 40, parte do 42, 43 e 44. Mas acompanhe aí comigo. 45. Esse texto é maravilhoso. É o texto central aqui da história de José, ao meu ver. Porque é muito especial. Na verdade, tudo acontece nesse texto, né? Ele liga o passado com o presente e com o futuro. Revela o propósito de Deus para a vida de José e para a família de Jacó de uma forma maravilhosa. Então acompanha aí. Diz assim: então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. Chorou aos berros. Versículo 3: e disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Como assim, José? Como? Não pode. Será possível? Disse José a seus irmãos, versículo 4: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças tu e tua casa e tudo que tens. Eis que vedes por vós mesmos e por meu irmão Benjamim, vê também que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo que tendes visto, apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se, presta atenção no versículo 14 e 15, e lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e abraçado com ele, chorou também Benjamim. Versículo 15, José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Que texto maravilhoso, hein, irmãos? É um texto para carregarmos conosco sempre, porque é um texto que fala sobre um assunto que nos é
difícil. Difícil de administrar, difícil de exercitar, difícil de praticar. Que assunto é esse, pastor? Perdão, perdão. Alguém já disse que é mais fácil receber o perdão do que liberar perdão. E eu concordo. Embora em ambos os casos exista a dificuldade, certamente é mais fácil recebermos o perdão de alguém que nós ofendemos do que liberarmos perdão a quem nos ofendeu. E aqui nós vemos uma cena que, se não conhecêssemos a história de José, nós por nós mesmos não seríamos capazes de imaginar um desfecho como este. É um desfecho sobrenatural. É um desfecho que não é possível ser desenhado pelos homens. É um desfecho desenhado, arquitetado, planejado, preparado e trazido à luz pelo próprio Deus. Se nós, sem conhecer o final, entrássemos na história de José e, sinceramente, fôssemos criar um final para ela, não seria esse, irmãos. Talvez nós pensássemos em José se torna governador, traz o seu pai lá de Canaã, também traz o seu irmão caçula, Benjamim, mas com os outros irmãos, José age de maneira dura e implacável. José recebe Jacó em sua casa, Benjamim em sua mansão, mas os outros 10 irmãos que o venderam como escravo, estes José lança no cárcere. Estes José coloca na prisão. Estes José faz sofrer. Certamente Hollywood faria um filme com um final semelhante a este que eu acabei de descrever, onde a marca principal não seria perdão, mas sim vingança. Onde a marca principal não seria reconciliação, mas sim briga, batalha, luta e a vitória do mais forte. Mas a palavra do Senhor, ela é bastante ou totalmente contracultural. Ou seja, ela vai contra a cultura do mundo. E ela nos convida para também, como povo de Deus, família da fé, gente que conhece a Cristo e é templo do Espírito Santo, nasceu de novo, tem o céu por herança e confia nessa palavra, caminharmos também, não no fluxo da cultura que nos cerca, mas na contramão dela. E perdão, irmãos, é algo que o mundo não entende. Perdão é algo que o mundo não compreende. Perdão é sinal de fraqueza para o mundo que nos cerca. Mas no reino de Deus é sinal de força. Para o mundo no qual estamos, perdão é fragilidade. Alguém que perdoa é uma pessoa frágil, fraca. No reino de Deus é sinal de firmeza, de força,
de poder. Amém? E aqui, olhando para esse texto, eu queria pensar com vocês sobre quando é possível para nós perdoar. Porque perdão não é humano, é divino. Só é possível perdoar porque Deus está em nós, por meio do Espírito que nos deu. E por causa de tudo aquilo que precede essa realidade maravilhosa de que Deus está em nós. A presença do Espírito Santo em nós, irmãos, é um grito do céu de que nós fomos perdoados. A presença do Espírito Santo em nós é um movimento do céu, como se fosse um verdadeiro abraço de Deus, mostrando para mim e para você que nós fomos perdoados por Deus. E perdoados por causa da obra de Cristo realizada na cruz. Não fomos perdoados porque simplesmente mudamos. Éramos maus, ficamos bonzinhos. Não fomos perdoados porque praticávamos as más obras e agora praticamos boas obras. Não fomos perdoados porque Deus olhou para nós e disse: olha como ele é bonitinho. Ou olha como ela é bonitinha. Não, foi por causa da obra de Cristo na cruz. Foi porque Jesus veio para morrer no madeiro em nosso lugar. Foi porque o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Foi porque Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz. É por isso, irmãos, que nós fomos perdoados. E é por isso que perdão precisa ser na vida do cristão o tema principal. Recebemos perdão. Por que você vai para o céu? Porque eu fui perdoado. Por que você está no reino de Deus? Porque eu fui perdoado. Por que você faz parte da igreja de Jesus? Porque eu fui perdoado. Porque você foi feito nova criatura, porque eu fui perdoado, porque não há mais acusação sobre você, porque eu fui perdoado em Cristo Jesus, pelo Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? Então, perdão tem que ser um tema central na nossa vida. Agora, se nós olharmos humanamente, perdão é difícil demais. E eu até reforço. Perdão não é difícil. Perdão, humanamente dizendo, é impossível. Por quê? Porque a nossa natureza caída, a nossa humanidade caída, se inclina totalmente, não para o perdão, mas para o dente por dente, olho por olho. Me deu desta moeda, vai receber da mesma moeda. Me fez o mal, vai receber o mal. Pisou no meu pé, vou pisar no pé dele, se possível nos dois. Jesus diz assim: se alguém te bater numa face, vire a outra. Jesus também disse: se alguém te roubar a capa, deixa que leve também a túnica. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai 2 com ele. E eu te pergunto, isso é fácil? Ei, meu irmão, minha irmã, não! Vou engrossar a pergunta. Isso é possível, nós por nós mesmos, sem o auxílio, sem a ajuda, sem a unção de Deus? Tem jeito, irmãos? Alguém te dá um tapa na face, você voa em cima do camarada. Não é não? Claro que é. Alguém te rouba a capa, você toma a capa de volta e dá uma surra nele.
Alguém te obriga a andar 1 milha, você não anda nem 1 metro. E se for possível, ainda chuta o camarada. Humanamente é assim. Natureza caída. Mas, irmãos, nós fomos feitos habitação de Deus. O Espírito Santo de Deus está em nós. Fomos feitos novas criaturas. Estávamos mortos, revivemos. Estávamos perdidos, fomos achados. Coisa tremenda. Éramos escravos do pecado, fomos libertos. Seguíamos os rumos e as diretrizes ditadas pelo Deus deste século, Satanás. Mas fomos transportados para o reino de Deus e agora seguimos o rumo e as diretrizes de Jesus de Nazaré. Por isso, perdão é possível. Mas na prática, o que a gente precisa exercitar? Vamos aprender aqui com José. Capítulo 45, do versículo 1 ao versículo 4, diz assim: José não se podendo conter. Imagina o coração de José, meu irmão. Diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. Saiam todos daqui, não quero ninguém na minha presença. Nessa hora, os irmãos de José, que não sabiam ainda que era José, devem ter tido o coração assim, tomado de apreensão. Dançamos. Agora complicou. Agora a coisa ficou feia. Porque esse governador do Egito, ele já, quando a gente se conheceu, ele já disse que nós éramos espiões. Vocês são espiões, vocês são espiões, vocês são espiões. Ele já deixou o Simeão preso. A gente pegou os sacos de cereais, levou para Canaã, mas Simeão ficou preso. E a gente só pôde ir porque a gente prometeu que ia trazer Benjamim. E na ida a gente encontrou as trouxinhas ali com dinheiro. Ou seja, o cara devolveu o nosso dinheiro. Os irmãos de José pensam: tem armação aí, tem coisa nisso. Eles trazem Benjamim. E José continua fazendo o mesmo joguinho. José os trata bem, dá a cada um deles um saco de cereal para levar para Canaã. Só que José pede para que seu mordomo coloque uma taça de prata dentro do saco de cereal que pertencia a Benjamim. E os irmãos de José, junto com Benjamim, estão indo, talvez pensando: não foi tão difícil. Simeão foi solto e vamos nós para Canaã. Antes de começarem a jornada, José envia os seus oficiais para dizer que é isso que fizeram. Nós os abençoamos e vocês nos roubam. Tudo armação de José, gente. E os irmãos de José disseram: de jeito nenhum, nós roubarmos, de maneira alguma, não tem ladrão aqui. Até o dinheiro que vocês colocaram no saco de cereal de cada um, a gente trouxe para devolver. Aqui não tem ladrão, não. E dizem assim: se achar alguma coisa roubada, que morra quem roubou. E os oficiais de José procuram, e eles acham a taça de prata nas coisas de Benjamim. Voltam todos para o Egito. José diz: vocês podem ir, só vai ficar como meu escravo
aquele que roubou, aquele que furtou a taça de prata. E não adiantava Benjamim dizer, eu não fiz isso. José é firme diz, vai ter que ficar. Gente, José está fazendo um joguinho, vamos chamar assim, com os seus irmãos. E ao mesmo tempo eu imagino que José está lutando consigo mesmo. Por quê? Porque ele está num momento onde ele tem tudo para se vingar dos irmãos. Ele tem tudo para dar o truco. Ele tem tudo para encher a alma dos seus irmãos de angústia. Ele tem tudo para fazer os seus irmãos sofrerem, penarem, como ele sofreu e penou. Há uma luta interna em José. Mas o Senhor era com José. O texto nos diz que Judá chega a dizer, eu fico no lugar de Benjamim, mas ele não pode ficar, ele precisa voltar, porque senão nosso pai vai morrer. José diz, Benjamim fica. E é nesse momento, irmãos, que José pede para que todos saiam da sua presença, que José começa a chorar, e eu imagino um choro realmente intenso, profundo, e ao mesmo tempo alto, ao ponto de todos ao redor ouvirem. E é nesse momento de luta interior que José se apresenta aos irmãos, se revela aos irmãos, mas ele o faz decidido a perdoar. O texto diz assim, e disse a seus irmãos, versículo 3, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Eu imagino aqui, que nessa hora, os irmãos olharam uns para os outros, e pensaram, lasco, estamos roubados, agora a coisa ferve. Como assim, José? O texto diz que eles ficaram atemorizados, mas preste atenção, note aí comigo, versículo 4, atitude de José. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. Quê? José, irmãos, ele está cheio de Deus. Porque se José é carnal aqui, o chegai-vos a mim, só se estiver com um chicote na mão. Não é não, irmãos? Ou vocês são muito santos, ao ponto de nem sequer imaginarem o que são capazes de fazer, se estiverem na carne. E chegaram-se, então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Olha a tranquilidade, a serenidade com a qual José lhes conta isso. E eu chego à seguinte conclusão, irmãos. Perdoar é possível quando a gente não deixa, quando não nos deixamos vencer do mal, mas vencemos o mal com o bem. José, ele tinha a oportunidade de, me fez o mal, vai receber o mal. Mas José não faz isso. O que José faz é, me fizeram o mal, mas vão receber o bem. Como? Só tem um jeito, José venceu o mal com o bem. Auxiliado pela graça de Deus, auxiliado pela misericórdia de Deus, auxiliado pela bondade de Deus, auxiliado pelo poder de Deus. O José, que era pecador como eu e você, ao invés dele se inclinar para o mal, ele se inclinou para o bem. Como que isso é possível? Pela ação sobrenatural de Deus na vida do crente.
Porque, irmãos, um José carnal matava os irmãos. Mas um José cheio de Deus, ele abençoa os seus irmãos. Como que a gente precisa aprender? Eu coloquei aí embaixo, José lutou contra o desejo de vingança e o venceu. Eu imagino José quando ele prende, algema Simeão, naquele momento em que ele conheceu seus irmãos, os chamou de espiões, aquele desejo de vingança no coração dele, ele prende um dos seus irmãos, talvez aquela luta interna, é o que ele merece, ao mesmo tempo não é o que devo fazer, eu sou servo de Deus, eu ando com Deus, eu caminho com Deus, mas olha só o que eles fizeram, eles merecem isso, eles têm que receber isso. A luta interna de José, quando ele traz angústia para o coração dos irmãos, acerca de trazerem Benjamim, ao mesmo tempo que ele prova os irmãos para perceber se os irmãos realmente mudaram, se arrependeram do que fizeram. Que luta José está vivendo, quando ele ameaça fazer de Benjamim escravo, luta, mas ele se inclina para o bem, porque a luta foi vencida, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa, a luta, a batalha acerca do perdão, ela não acontece num campo externo, ela acontece dentro da gente, é aqui. É aqui que essa batalha é vencida ou é perdida. Tem um texto, se você quiser abrir lá rapidamente, Romanos 12. O texto, o capítulo todo é maravilhoso. Mas eu quero ler apenas a partir do versículo 17. Romanos 12, do 17 ao 21, diz assim: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Pastor, mas me fizeram tão mal. Se coloque no lugar de José. Um exemplo para nós. Mas eu quero te convidar a olhar para alguém que é muito maior do que José. Jesus Cristo. Nós não fizemos o bem. O céu não olhou para nós e nos aplaudiu. Tudo que fizemos, desde que Adão caiu, foi lançar ofensas contra a face de Deus. Sempre, constante. Nunca fizemos o bem. A Bíblia nos afirma que não há um bom sequer sobre a terra. Ninguém que faça o bem. Todos se extraviaram. Mas Jesus vem para nos perdoar. Jesus vem morrer em nosso lugar para que o perdão para nós, para mim e para você, fosse uma realidade, fosse algo possível, algo que realmente nós pudéssemos provar. Reconciliação com Deus, onde havia um abismo, Jesus não só colocou uma ponte, mas ele desfez o abismo por completo. Onde havia separação, agora há união. E a gente precisa olhar para Jesus, irmãos,
Porque Jesus é o maior exemplo de quem venceu o mal com o bem. Ele é o próprio bem personificado, encarnado, que veio para vencer o pecado, o mal também personificado, para que nós pudéssemos receber perdão. Perdão. O que a gente tem que fazer, pastor? O que José fez. Venceu o mal com o bem. E o campo de batalha é aqui, ó. Mente, coração. Mente, coração. Não vou perdoar, mas Cristo me perdoa. Vou perdoar, não vou, eu vou. E aí você vai alimentando o coração com a palavra de Deus. Você vai se enchendo do Espírito Santo. E aquilo que parecia impossível vai se tornando possível. Porque não é só você, é Deus em você, se movendo em você, operando maravilhas em você e te capacitando a fazer aquilo que você, por você mesmo, jamais seria capaz. Certa feita, Pedro perguntou para Jesus: quantas vezes tem que perdoar um irmão, Jesus? Quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que Jesus respondeu? 70 vezes 7. Gente, é perdão demais, irmãos. Pensa comigo. 70 vezes 7 e todo dia. É muito perdão, não é não? Às vezes a gente perdoa umas 2 vezes, já fica... Se fizer de novo. 70 vezes 7. E foi justamente nesse contexto, onde Jesus diz 70 vezes 7, que ele conta a parábola do credor incompassivo. Vou resumir aqui para a gente. Um homem devia para o seu senhor $1 trilhão. E não tinha como pagar. Em vida, não tinha como ele pagar. Ele vai até o seu senhor, se prostra diante dele, pede clemência, roga por misericórdia. E o seu senhor, a quem ele devia $1 trilhão, perdoa a dívida dele. Aí ele sai de lá e encontra com um conservo seu que lhe devia R$1. R$1. R$1, irmãos. Você não vai me pagar? Oh, tem misericórdia, clemência, eu não tenho como pagar. Vai para a cadeia. E só vai sair de lá quando me pagar o que deve. O Senhor que perdoou a dívida de $1 trilhão ficou sabendo. Veio atrás daquele servo mau, que embora tenha sido perdoado, não foi capaz de perdoar. Foi perdoado disso. E aí você imagina meu braço, homem elástico. Mas não perdoou isso. E aquele senhor pega esse servo mau e lança no cárcere. Irmãos, Jesus está dizendo que não tem como. Quem provou de tamanho perdão, não ser capaz de perdoar. Jesus não está dizendo que não vai ter luta, que não vai ser difícil, que não vai ser algo complicado, que a gente não vai ter crises interiores. Não é isso que ele está dizendo, porque essas coisas a gente tem, como José teve. Mas o que ele está dizendo é que a gente pode sim vencer o mal com o bem. A gente pode sim não permitir que o mal nos vença, mas vencê-lo com o bem. Que bem é este? É o próprio Deus em nós. Louvado seja o Senhor. Amém, queridos? Então, pastor, eu tenho que perdoar. Meu irmão, não te deixes vencer do mal. É muito mais fácil dar o troco, é muito mais fácil encher a boca de maledicência a respeito da pessoa, é muito mais fácil carregar mágoa no coração, ressentimento. Mas isso é mal. E é o mal te vencendo quando isso acontece. Não te deixes vencer do mal,
mas vença o mal com o bem. Senhor, me faz cheio do Teu Espírito, me faz cheio da Tua Palavra, me faz cheio de Deus, porque eu não consigo por mim mesmo, mas o Senhor em mim pode fazer com que eu perdoe quem me fez o mal. Amém? Amém, mais xoxo. Amém, irmãos? Agora eu senti firmeza. Vamos lá, segunda coisa. Segunda verdade para o nosso coração, versículo 5 até o versículo 8. José se apresenta aos irmãos atemorizados. José diz a eles: chegai-vos a mim. Eles se chegam. José diz: sou eu, aquele que vocês venderam para o Egito. É um momento constrangedor para os irmãos de José. Versículo 5 ao versículo 8. Agora, pois, diz José, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Versículo 6. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Versículo 8. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Perceba que José interage com os irmãos, colocando Deus não como um coadjuvante da sua história, mas como protagonista. José diz: foi Deus, foi Deus, foi Deus. A segunda coisa para a gente realmente provar dessa possibilidade de perdoar pessoas que nos ofenderam, nos fizeram o mal, ou que venham a nos ofender e nos fazer o mal. É quando a gente permite que Deus ocupe o lugar que a Ele pertence em nossa história. Irmãos, a gente tem um hábito de colocar Deus como protagonista só das coisas boas. Mas deixa eu te contar uma coisa. Quando coisas ruins nos acontecem, Deus continua sendo o protagonista. Em momento algum na nossa história, Deus é coadjuvante. Ou seja, Ele é alguém que está ali participando. Nós somos o centro. Nunca. Deus é o centro o tempo todo. A nossa história não é nem sobre nós, é sobre Ele. É sobre Ele, irmãos. Só que nós temos o hábito de coisas boas, Deus, coisas ruins. Deus, irmãos. José, ele olha para a sua história como quem olha para um retrovisor e ele vê Deus no começo. Deus estava lá. Não fostes vós que me vendestes para cá, e sim Deus. Foi Deus que me enviou. Foi Deus que me colocou nesse caminho. Foi Deus quem deu um empurrão. Foi Deus quem permitiu. Foi Deus quem, pela sua mão, pelo seu braço forte, me levou por esse caminho. Foi Deus. E José vai dizer: foi Deus que me pôs por pai de Faraó, e senhor da sua casa, e governador de toda a terra do Egito. Foi Deus. E é Deus quem está fazendo tudo isso para nos alcançar, eu e vocês, com grande livramento. Irmãos, sabe quando se torna possível para nós perdoar? Quando a gente olha até mesmo para as pessoas que nos fizeram mal, e a gente vê acima delas, acima da atitude delas, acima daquilo que nós sofremos, acima daquilo que nos doeu, os propósitos de Deus. Romanos 8, 28 diz que todas, repita comigo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui, perceba, José não está inocentando os irmãos. Os irmãos sabem o que fizeram.
José também sabe o que os irmãos fizeram. Só que José está com o seu coração tomado e a sua mente também por algo muito maior. É como se José olhasse para os irmãos e dissesse: não houvesse acontecido aquelas coisas, hoje eu não estaria aqui. Hoje eu não seria a pessoa que eu sou. Em outras palavras, e José vai dizer isso mais para frente, Deus transformou o mal em bem. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso eu posso perdoar. A minha história não é determinada pelo mal que vocês me fizeram, mas sim pelo bem maior que Deus me fez. Amém, irmãos? A tua história, a minha história, a nossa história não é determinada pelo mal que qualquer pessoa tenha nos feito ou venha a nos fazer. A nossa história é determinada por Deus, o Deus Todo-Poderoso, que transforma mal em bem, para a sua glória, para o seu louvor, mas também para o nosso bem. A gente não pode esquecer disso. Quando a gente entende isso, a gente se vê possibilitado a perdoar, a liberar perdão. Por quê? Porque a gente entende que Deus estava ali. Pela manhã eu disse que algumas coisas que nós recebemos neste mundo, coisas más, machucados, feridas, ataques, decepções, frustrações, traições, pode adjetivar aí com as piores coisas. Não houvesse Deus na nossa vida, irmãos, seria uma tragédia. E às vezes a gente lida com essas coisas como se Deus não existisse. E a gente trata tudo como tragédia. Mas porque há Deus na nossa vida, irmãos, não é tragédia, é bênção. É bênção. A palavra de Deus é tão forte ao falar sobre isso, que ela diz que a gente, até nas perseguições, a gente tem que se regozijar. Nas lutas, a gente tem que celebrar. Profundo. Me vem aqui agora à mente Estevão, o primeiro mártir da igreja, um diácono da igreja primitiva, crente. O homem era cheio, irmãos, cheio de fé, cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, cheio de graça e cheio de poder. Era um homem de Deus. Sabe como que Estevão morreu? Apedrejado. Sabe por que Estevão foi apedrejado? Porque ele era muito crente. Mas tem um detalhe: enquanto ele era apedrejado, ele olhava para o céu, ele via o Deus Todo-Poderoso, Pai, no seu trono, e Jesus Cristo de pé, à direita dele. E ali, diante dessa visão, sabe o que Estevão orou? Senhor, perdoa-os, não lhes imputes este pecado. Em outras palavras, eles não sabem o que fazem. Ele perdoou os seus algozes. Ele perdoou as pessoas que estavam apedrejando. E eu gosto de lembrar que naquele apedrejamento havia um jovem chamado Saulo, que não estava sendo apedrejado com Estevão, mas estava consentindo na morte dele. Enquanto os homens apedrejavam Estevão, Saulo segurava as vestes deles. Espera aí, essa vai atrapalhar, vem cá. Você dá uma pedrada mais certeira, vem aqui, eu seguro. Segura a sua roupa aqui, vai lá. Aqui, ó, leva esse paralelepípedo aqui, ó. Esse aqui vai ser bom. Vai dar na cabeça. Este era o pensamento de um jovem chamado Saulo de Tarso. Jesus de pé, recebe Estevão e já vai na direção de Saulo. Capítulo 8 de Atos, Estevão morre. Capítulo 9 de Atos, Saulo se converte.
Não é maravilhoso, irmãos? E onde que isso começou? Com um diácono, crente, cheio de Deus, sendo apedrejado e liberando perdão para aqueles que o apedrejavam. Vamos lembrar aqui, quem que fez isso na cruz, irmãos? Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. Crucificado e orando ao Pai, não lhes imputes este pecado. E agora nós aqui, com os nossas feridas, nossas dores, os ataques que recebemos, pessoas que nos fazem o mal, nos atingem. O que a gente vai fazer, irmãos? Tem duas opções. Ou deixa de ser crente, ou perdoa. Pastor, vou apostatar da fé. É o único jeito. Ou perdoa quem te fez o mal. Pastor, mas essa pessoa já partiu. Perdoa. A pessoa morreu, mas a mágoa, o ressentimento, o ódio, a raiva, a ira, está aí dentro. Pastor, mas perdoa. E como que muda? Quando você lembrar dessa pessoa, não vai doer mais. Quando você falar dessa pessoa, você não vai lembrar de coisas ruins, mas vai ter a mente renovada para lembrar de coisas boas. Milagre de Deus, milagre que Deus faz. Mas para isso a gente tem que permitir, e aqui permitir, por favor, não é que Deus precise da nossa permissão, mas é no sentido de nós nos rendermos à realidade de que Ele é o protagonista da nossa história, e Ele é um Deus perdoador, e não tem como nós nos dizermos discípulos de Cristo e não sermos da mesma forma perdoadores uns dos outros e daqueles que nos ofendem. Não tem jeito, meu irmão. Eu volto a afirmar as duas opções. Deixe de ser crente, ou então tenha um coração trabalhado por Deus para perdoar. Olha para a sua história, você tem que ver Deus no começo, no meio e no fim. Amém, meu irmão? Amém, queridos? E tem gente que diz, mas por que Deus me permitiu passar por isso? Para te dar um coração perdoador, semelhante ao dele. Mas por que Deus permitiu que isso me acontecesse? Para te dar um coração perdoador, igual ao dele. Maior a ofensa, maior o perdão que precisa ser liberado. Maior perdão nós liberamos, mais parecidos com Jesus nós estamos. Louvado seja o Senhor. Amém? Dura esse discurso, né, irmãos? Mas, como eu disse no começo, é mais fácil receber perdão do que dá-lo. Mas uma marca do crente é que ele perdoa. Ele perdoa. Vamos lá, terceira e última coisa. A partir do versículo 9, José diz assim para os irmãos, vão lá e busquem o velho. Tragam meu pai. Apressai-vos. Subi a meu pai, dizei-lhe, assim manda dizer teu filho José. Deus me pôs, ó Deus aí, o protagonista de tudo, por Senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores, habitarás na terra de Gósen, estarás perto de mim, tu. E José não exclui os irmãos. Tu e teus filhos, e os filhos de teus filhos, teus rebanhos, teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças tu e tua casa e tudo que tens. Eis que vedes por vós mesmos. Meu irmão Benjamim vê também que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. Versículo 14 e 15. E lançando-se ao pescoço. Se José tivesse na carne, né, esse versículo ia ter outra. Tudo bem que aqui é Benjamim, né? Benjamim ele lançaria no pescoço para abraçar, beijar mesmo. Afinal de contas, Benjamim não participou da venda dele.
para o Egito, mas ele ia lançar no pescoço dos outros. Mas louvado seja o Senhor, não foi assim. Lançou-se ao pescoço de seu irmão Benjamim, chorou, e abraçado com ele, chorou também Benjamim. Irmãos, até aqui tudo bem. Benjamim é filho da sua mãe, é irmão por parte de pai e de mãe, e aqui José tinha uma ligação muito forte com Benjamim. Até aqui parece que é normal, mas o versículo 15, ele dá uma quebrada na gente. Porque o mesmo que José faz com Benjamim, ele faz também com seus irmãos. Olha só, José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Terceira e última coisa. Quando se torna possível para nós perdoar? Quando nos vemos libertos para perdoar e agir como quem de fato perdoou. Perdão é divino, não perdoar é humano, natureza caída. E Deus em nós nos liberta, irmãos. A maior prova de que você é livre é que você pode perdoar o mal que tenham lhe feito. E não só perdoar, mas também agir de uma maneira que esse perdão não seja apenas algo da boca para fora, mas seja algo genuíno, verdadeiro e revelado por meio de atitudes. José, ele não olha para os seus irmãos e diz assim, está perdoado, está tudo certo, mas vocês lá, eu cá. Está perdoado, está tudo certo, mas não quero vê-los nem pintado de, como é que a gente fala? Ouro. Já falou isso? Tudo certo, perdoado, mas para mim morreu. Você matou o camarada e está dizendo que perdoa. Vocês estão entendendo, irmãos? Uma vez que somos em Cristo Jesus libertos para perdoar, somos também libertos para agir como pessoas que de fato perdoaram. Senão, o perdão não é real. Pensa comigo, Jesus vem, morre na cruz, pelos nossos pecados, nos perdoa, traz para nós a seguinte revelação: perdoados vocês estão dos seus pecados, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, eu lá, vocês cá. Vocês vivam a vida de vocês aí, da minha glória vocês não vão desfrutar. José aqui é um tipo de Cristo, porque ele diz aos irmãos, vão e digam ao meu pai a glória que eu tenho nesse Egito. E José está dizendo, tragam o velho para cá. Vem os filhos dos filhos, o gado, os porcos, tudo. Porco não tinha. Judeu não cria porco. Nada contra o porco, amo, mas o judeu não. Então não tinha o porco. Traz as galinhas, traz tudo. A minha glória, vocês vão desfrutar dela. Não é o que Jesus faz conosco, irmãos. Eu os perdoo e agora vocês vão entrar na minha glória. O meu reino é de vocês também. Venham participar. E a gente começa a participar nessa terra e a gente vai participar disso eternamente. A gente é liberto para perdoar, mas não para aí. Somos libertos também para agir como quem de fato perdoou. José abraça, José beija, mas não é só Benjamim. José abraça e beija
todos os seus irmãos. José chora ao pescoço de cada um deles. José não quer mais enforcá-los. José quer consolá-los. Bendito é o nome do Senhor. A gente precisa pedir isso para Deus, irmãos. Senhor, me faça liberto para perdoar. Quem me fez, ou quem está me fazendo, ou quem vem a me fazer o mal. Porque nesse mundo não tem como a gente viver blindado, irmãos. Pessoas vão nos frustrar, vão nos decepcionar, vão nos chatear. E nós também vamos fazer tudo isso com muita gente. Mas a reação que o cristão tem que ter, capacitados pelo Senhor, perdoador que nós temos, é que fará toda a diferença. Na administração disso, ó, dentro do nosso coração. Porque não perdoar, meu irmão, é ser envenenado todo dia. É ver tudo assim no preto e branco, todo dia. É perder a capacidade de se contentar, de se alegrar, de agradecer. Eu vou usar uma palavra forte, mas é a pura verdade, é ser infernizado todo dia. Não liberar perdão para alguém que tenha lhe feito mal. Alguém já disse que é como tomar veneno e querer que o outro morra. Mas quem morre, dia a dia, é você mesmo. Como que é possível? Creia que você foi liberto. A palavra do Senhor diz lá em Colossenses capítulo 1, que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, onde temos a redenção, a remissão dos pecados. A nossa libertação em Cristo está totalmente atrelada ao perdão que recebemos na pessoa e obra de Cristo. E essa libertação é o que nos capacita a perdoar. 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 Você me fez o mal, mas o que Deus me fez é muito maior. E eu não vou carregar a mágoa por isso. Está perdoado. Está perdoada. Vamos ficar de pé?